Bendito seja o nome do Senhor. E o nosso mundo, hein? Tá revirado, tá de cabeça para baixo. Desastres têm sido provocados pela natureza em fúria. E muitos outros desastres são provocados pela fúria da natureza humana. E aí, você vê tudo isso como indicativos de que o mundo está chegando ao fim ou nada a ver? O que você pensa? O que diz a Bíblia a respeito deste assunto? Começa agora, aqui no Canal da Esperança, ao vivo, o programa Além dos Fatos. Estamos juntos mais uma vez, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É sempre um prazer ter a sua companhia, tanto você que está nos assistindo nessa noite de segunda-feira, dia 11 de setembro, ou você que assiste a reprise na quarta-feira de manhã, dia 13 de setembro. Por isso que eu digo, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. E eu tenho abraços, como sempre, para compartilhar com os nossos amigos. Vou começar aqui com a Maria do Carmo Assis Botelho. Ela é da igreja do bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, no Paraná. Grande abraço, irmã Maria do Carmo. Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho. Quero abraçar também os amigos da Igreja Adventista Central de Santos. O Davi, o Renialdo, o Enio e tantos outros amigos e amigas dessa igreja tão simpática. E eu aproveito e mando um abraço e um beijo especial para minha sogra, Dona Zenaide, que mora lá em São Vicente, no litoral de São Paulo. Minha sogra é gente muito boa, dormindo não faz mal a ninguém e acordada só faz o bem. Olha aí, muito bom. Um beijo para a senhora Dona Zenaide, um grande abraço para o seu Paulo, meu grande amigo. Quero abraçar também a Luzia dos Santos, de Lençóis, São Paulo, a Reginalda Vicente, de Monte Alegre de Minas, Minas Gerais, o Jefferson Brown, de Florianópolis, Santa Catarina, e a Keila Piqueira, de Guiné-Bissau, na África. Aproveito para abraçar todos os nossos amigos africanos que nos acompanham lá de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, de Angola e de todos os países da África. Abraço também os amigos que nos acompanham da Europa, da Oceania, da Ásia. Você que está aqui nas Américas, seja América do Sul, América Central, América do Norte, pela internet, a Novo Tempo abre suas asas e está em todo o mundo e em todas as partes do mundo. Nós temos queridos que nos acompanham, por isso você receba agora o nosso abraço, onde quer que você esteja. E eu tenho um presente especial para você, especialmente você que talvez não tem acompanhado regularmente ao programa Além dos Fatos, sua TV Novo Tempo. Talvez você esteja hoje pela primeira vez assistindo a esse programa e esse canal. Eu me refiro a esta revista, Verdades para o Tempo do Fim. Este é um maravilhoso estudo bíblico que foi preparado pela equipe da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, com a intenção de abençoar a sua vida, levando a você a ter uma melhor compreensão da Bíblia. Esse segundo estudo, por exemplo, aqui, onde Deus está quando as tragédias acontecem. Estamos vivendo num mundo onde repetidas tragédias ocorrem, não é? Onde está Deus? Será que Deus está indiferente a tudo isso? Será que isso tem alguma relevância, tem algum significado quanto ao texto bíblico, alguma associação com o texto bíblico quanto a essas tragédias? Estude a Bíblia através da revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você não tem, é só solicitá-la que a gente manda direto para a sua casa. Entre no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos. Você vai preencher um cadastrozinho rápido e a revista vai chegar aí na sua casa. Ou então você pede pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Grava aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga em horário comercial,
a equipe da Escola Bíblica vai anotar seus dados. Em algumas semanas a revista vai chegar na sua casa. E olha, não custa nada. É presente mesmo, para valer, tá bom? O nosso interesse é que você estude, compreenda a Bíblia e seja abençoado pela palavra do Senhor. E o nosso convite sempre é para que você interaja conosco através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos, ou então através do Instagram. E, além do mais, você deve se inscrever em nosso canal no YouTube, tá bom? Porque sempre que nós colocarmos lá um novo vídeo, você será informado e você poderá rever todos os nossos programas, além, é claro, de compartilhar com seus amigos. E eu não posso deixar de fazer um convite especial para você visitar a Igreja da Novo Tempo. A Rede Novo Tempo de Comunicação pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os nossos cultos acontecem aos sábados, domingos e quartas-feiras, sendo que sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. E se você não sabe onde tem uma igreja adventista próxima de sua casa, é só você entrar no site encontreumaigreja.com.br. Entrando nesse site, você descobre a igreja mais próxima de sua casa e você vai lá nos fazer uma visita. Esses dias encontrei numa igreja alguém que me disse: olha, pastor, o senhor falou para eu ir à igreja e eu procurei a igreja perto da minha casa no site, encontrei uma bem pertinho e fui na igreja e fui muito bem recebida. E essa pessoa me disse aqui, por isso, pastor, que eu estou aqui hoje, é que eu tenho vindo regularmente. E o pessoal me trata com muito carinho e hoje ela disse: eu tenho o prazer de lhe encontrar aqui. Como é bom quando a gente tem essa alegria de encontrar pessoas na igreja que acompanham a programação da Novo Tempo, seja pela TV, seja pelo rádio ou pela internet, que atendem ao convite que nós fazemos, vão à igreja e são recebidos com muito carinho e seguem estudando a Bíblia na companhia dos nossos irmãos e cada vez mais tendo os seus caminhos iluminados pelo Senhor. Por isso que eu insisto com você, vá à igreja, tá bom? Nós convidamos você com muito carinho. Estamos agora, inclusive, ao vivo pelo Facebook. E eu cumprimento todos os nossos amigos que dessa forma nos acompanham. A questão é essa: estamos no mundo em fúria, né? Fúria tanto pela situação da natureza, que se revolta contra a ação do homem, como também fúria da própria natureza humana, que está cada vez mais marcada e degenerada pelo mal. Vamos assistir uma pequena matéria relativa aos furacões que estão assolando aí Caribe e América do Norte. O furacão Irma atingiu a ilha de Barbuda na manhã desta quarta-feira. Agora o ciclone continua a caminho do Caribe. O fenômeno é uma das tempestades mais fortes no Atlântico em um século. A extensão dos danos e o número de vítimas ainda são desconhecidos. O olho do Irma passou sobre a ilha de Barbuda com ventos de 295 km por hora. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o furacão deve seguir para a Flórida no fim de semana. Com isso, seria a segunda tempestade violenta a atingir o território americano em 2 semanas. Moradores do Texas e da Louisiana ainda estão se recuperando da catástrofe causada pelo furacão Harvey. As fortes tempestades causadas pelo fenômeno climático provocaram inundações, destruíram milhares de casas e deixaram ao menos 1 milhão de desabrigados. O governo de Porto Rico, que é um território norte-americano, aconselhou os 3,5 milhões de habitantes a buscarem refúgio antes da tempestade chegar. Já passou pelo Caribe, né? E já passou também pela Flórida e muitos desastres e muitos problemas, muitas inundações e situações de pessoas, né, que estão aí desabrigadas, enfim. Eu fico imaginando como deve ser terrível para os que vivem nesses locais onde é previsto a passagem de um furacão. E a gente viu aí as cenas impressionantes de milhões de pessoas que saíram, por exemplo, das regiões afetadas, especialmente na Flórida, né? Lá nos Estados Unidos. Você acredita que isso tem alguma coisa a ver com o que a Bíblia diz com relação ao fim do mundo? Ou isso não tem nada a ver? E, aliás, esse assunto de fim do mundo também nada a ver. O mundo não vai acabar nunca. O que você pensa a respeito disso? O que realmente a Bíblia diz concernente a este assunto?
A gente vai meditar um pouco nessa direção, mas antes, é claro, eu quero convidar você para nós orarmos juntos, pedindo a iluminação do Senhor. Ó Deus, Tu sondas os corações e sabes todas as coisas. Estamos nesse mundo, Senhor, cheio de problemas e dificuldades, e há pessoas que estão aflitas, ansiosas com tudo o que está acontecendo. O que diz Tua palavra, Senhor? Ensina-nos, ajuda-nos a entendê-la e a crermos naquilo que está escrito, para que assim nós vivamos com paz e com segurança em nosso coração. Te peço, Senhor, compreensão da Santa Bíblia agora. Ao abri-la e estudá-la, nós oramos em Jesus. Amém. Pois bem, há pessoas que de fato não veem absolutamente nenhuma relação de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo com uma possibilidade de chegarmos ao final dessa realidade presente. Mas há outros, especialmente aqueles que conhecem a Bíblia e têm a Bíblia como palavra inspirada de Deus, digna de todo crédito e de toda confiança. Aqueles que pensam assim, é essa maneira como eu penso, é essa maneira como nós aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação pensamos. Nós cremos, segundo a palavra do Senhor, que de fato nós estamos nos aproximando do final dessa realidade presente. Quando haverá uma intervenção sobrenatural e grandiosa do Senhor. E é nessa direção que nós estamos crendo, nessa direção que nós estamos pensando, porque é para aí que está apontando a palavra do Senhor. Quando você lê, por exemplo, o sermão profético de Cristo, que está registrado tanto no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 21, em Marcos, capítulo 13, a gente vê claramente que os sinais preditos por Cristo, que antecederiam sua segunda vinda, que é quando ocorrerá essa grandiosa e final intervenção divina, nessa realidade presente, de acordo com as palavras de Jesus, os sinais estão se cumprindo em nossos dias. Por isso é que nós cristãos que cremos na palavra de Deus como sendo inspirada pelo Senhor, nós cremos que de fato estamos nos aproximando do final dessa realidade presente. Alguém dirá, mas os sinais que foram profetizados por Jesus, relacionados, por exemplo, aos problemas no mundo físico, a fúria da natureza, seja por terremotos, seja furacões e tantos outros problemas que ocorrem no mundo e que foram profetizados por Cristo. Tudo isso sempre aconteceu. E outros dirão assim, e a própria situação da humanidade, no caso da maldade, da violência, das guerras, rumores de guerra, pestilência, fome, imoralidade, isso também sempre existiu. Concordo com você, é claro. Desde que o homem se separou de Deus em função do pecado, todas essas situações negativas passaram a existir nesse mundo. Tanto em relação à questão das catástrofes naturais, e a maior de todas foi o dilúvio, fruto da impiedade humana, tanto também em relação à natureza humana corrompida, degenerada. A gente vive a realidade da fúria da natureza, as catástrofes naturais, mas também a gente vive a realidade da fúria da natureza humana, que é hipócrita, que é imoral, que é egoísta, que é orgulhosa, que é corrupta. E, aliás, essa palavra corrupção, né? A gente está bem acostumado com ela aqui em nosso país, não é? Outro dia nós vimos uma mala de dinheiro correndo, mas agora a gente viu, foram várias malas, né? E várias caixas de dinheiro, misericórdia. Que mundo é esse, né? O ser humano cada vez mais ganancioso, cada vez mais egoísta, o ser humano cada vez mais fazendo do dinheiro a razão da sua vida, o seu ídolo. Que coisa mais triste isso. Então a gente vive a fúria da natureza, bem como a fúria da natureza humana, por causa da marca do pecado que está em nós. E você me dirá, mas isso sempre existiu. É verdade que sempre existiu. Porém, o que se verifica é uma frequência e uma intensidade em nossos dias como nunca se verificou antes. Tanto em relação à fúria da natureza, como à realidade da natureza humana degenerada pelo pecado.
Eu quero compartilhar com você o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 6. Se você tem aí a Bíblia e quiser acompanhar na sua própria Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 6. Está escrito assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo dá muitas advertências em suas cartas aos Tessalonicenses, muitas orientações que são precisas, que são claras, que são maravilhosas. E no capítulo 5, conforme nós lemos, ele diz com relação aos tempos e às épocas, pensando especialmente no tempo do fim, na iminência da segunda vinda de Cristo, Paulo diz assim: não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia do Senhor, é claro, ele está se referindo à segunda vinda de Jesus à terra. O dia de Deus, o grande dia do Senhor. Então Paulo diz assim: olha, vocês estão inteirados, vocês estão sabendo que esse dia virá como ladrão de noite, no sentido de que virá como surpresa, de surpresa, para a maioria da humanidade. Não, é claro, para aqueles que conhecem a palavra do Senhor, estão se preparando devidamente para esse dia. Mas para aqueles que não conhecem a Bíblia, ou que conhecem, porém rejeitam as orientações do Senhor, esse dia vem como ladrão de noite. E ele diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Naturalmente que os que disserem paz e segurança são aqueles que revelam descrença em relação à segunda vinda de Cristo. São aqueles que veem os sinais, porém ignoram esses sinais. Paulo diz assim: quando eles estiverem dizendo paz e segurança, como quem diz assim: olha, está tudo certo, está tudo bem, não vai haver nenhuma intervenção sobrenatural de Deus, isso é bobagem. Quando eles disserem assim, então lhes sobrevirá, diz Paulo, repentina destruição. Isso me faz lembrar, inclusive, as palavras de Pedro, talvez você as conheça, está aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 3 também. Pedro se refere a estes, descrentes, como sendo escarnecedores. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro disse: olha, saibam vocês que nos últimos dias virão muitos escarnecedores. E eles dirão: ah, que bobagem, esse negócio de que Jesus vai voltar. Outro dia, inclusive, nesse final de semana, numa das redes sociais, eu vi que alguém escreveu assim: por causa do terremoto no México, dos furacões aí no Caribe, na América do Norte, alguém escreveu assim: logo, logo vai aparecer alguma postagem aqui de algum pregador do fim. É claro que ironizando. E eu vi aquilo e pensei: ok, essa ironia para mim é uma confirmação de que o fato fim está chegando. Os escarnecedores em relação à segunda vinda de Cristo, eles só confirmam o que está escrito. Os escarnecedores, eles são um sinal vivo. E eu poderia dizer um sinal que fala, que literalmente fala, de que de fato Jesus está voltando. Pedro disse: olha, nos últimos dias esses escarnecedores virão, e eles dirão assim: besteira, esse negócio de Jesus voltar. Desde que os nossos pais morreram, desde os tempos dos antepassados,
Todas as coisas permanecem como desde o princípio. Mas aí, se você seguir lendo aqui, Pedro diz assim, mas eles se esquecem de que um dia Deus realizou uma intervenção grandiosa. Ele está se referindo ao dilúvio. E esse mesmo Deus um dia fará uma outra intervenção grandiosa, mas essa, em vez de ser com água, será com fogo. Assim como nos dias de Noé, e agora eu estou citando Jesus lá no sermão profético em Mateus capítulo 24, assim como nos dias de Noé, as pessoas diziam que estava tudo bem, que estava tudo certo e que o dilúvio era besteira, era bobeira de Noé, até o dia quando Noé entrou na arca e a chuva veio e destruiu a todos. Assim também será quando Cristo voltar em glória e majestade a essa terra. Muitos que hoje estão escarnecendo, que estão dizendo que são tolos, pregadores do fim, que são bobos, que são pessoas retrógradas e alienadas, estes que estão assim falando, quando chegar o momento da intervenção gloriosa do Senhor, lamentavelmente serão destruídos porque eles descreram. Mas eu quero voltar aqui à primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e aí no final do verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O dia do Senhor vem, como vêm as dores de parto para aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Um detalhe em relação aos sinais do fim preditos pelo Senhor Jesus Cristo, e também preditos pelo apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os primeiros versos, quando Paulo fala da natureza humana degenerada pelo pecado nos últimos dias. Veja, nós cremos que os sinais do fim, o que acontece hoje, são de fato os sinais preditos por Cristo, preditos por Paulo, como eu disse há pouco, tanto pela frequência como pela intensidade com que esses sinais estão acontecendo. E, além do mais, o fato de ocorrerem todos simultaneamente. Vivemos num mundo de guerras e rumores de guerras. Você está vendo aí o ditador norte-coreano, né, provocando um mal-estar aí no mundo em função das suas ameaças. Enfim, há guerras e rumores de guerras pelo mundo inteiro. Nós vivemos num mundo sofisticado, num mundo globalizado, como se diz, na era da comunicação, mas ainda assim há milhões de pessoas ao redor do mundo morrendo de fome. Vivemos num mundo cheio de imoralidade. Muitos que antes se envergonhavam e escondiam seus pecados, agora estão se orgulhando dos seus pecados e revelando os seus pecados como se fossem virtudes. Tremendo, hein? Que mundo miserável esse em que estamos vivendo. Um mundo de violência, um mundo de corrupção, um mundo onde o homem revela cada vez mais amor aos prazeres e não amor a Deus, não amor ao semelhante, amor a si mesmo, à sua própria ganância, aos seus próprios interesses. Estamos verificando que os sinais preditos pela palavra do Senhor, eles estão se cumprindo, não só com uma frequência e intensidade muito fortes, mas também eles estão se cumprindo simultaneamente. Por isso é que nós cremos que, de fato, estamos já vivendo no tempo do fim. Assim como uma mulher, quando está gestante, evidentemente que ela sabe que em algum momento vai dar à luz, e na medida em que o tempo vai passando e os 9 meses vão se completando, ela sabe que está chegando a hora de dar à luz. Mas se é um parto normal, não é natural, ela não sabe em que momento vai dar à luz. Assim também nós não sabemos o dia e nem a hora, nós não sabemos quando Cristo virá, mas nós sabemos que esse evento vai acontecer. E as indicações são claras de que cada dia que passa aproxima-se o momento glorioso do retorno de Jesus. E eu quero concluir, porque o nosso tempo é muito curtinho, eu quero concluir com Lucas capítulo 21, verso 28. São palavras do Mestre, no seu sermão profético. Lucas capítulo 21, verso 28, quando Jesus falava sobre os sinais do fim, os indicativos que seriam para nós uma orientação segura de que sua segunda vinda estaria se aproximando, Jesus disse assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ora, disse Jesus,
Quando vocês notarem estas coisas acontecendo, exultai, que quer dizer alegrai, e erguei, disse Cristo, a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E você me dirá, ora, como Cristo pôde ter dito isso? Quando nós percebermos as catástrofes pela fúria da natureza e tanta gente sofrendo em decorrência disso, quando nós percebermos a iniquidade, a maldade crescendo e se desenvolvendo no coração humano e o amor se esfriando, Jesus disse que nós deveríamos nos alegrar. Veja, claro que nós não nos alegramos por isso. As catástrofes que trazem tanta dor, tantas perdas, elas nos trazem tristeza. A maldade do coração humano só nos entristece. Mas por que Jesus disse alegrai-vos? Veja, nós nos alegramos não pelos problemas em si e as consequências deles, mas pela certeza que nós temos de que o mal chegaria num clímax e nesse momento a intervenção divina seria certa. A nossa alegria é pela certeza de que a nossa redenção se aproxima. Nossa alegria é pela convicção que nós temos de que aquele que vem virá e não tardará. Jesus disse, alegrai-vos e erguei vossa cabeça. Claro que o erguer a cabeça não é ficar olhando para o céu aí o tempo todo. Erguer a cabeça no sentido espiritual, volte seus pensamentos para Deus. Faça do reino de Deus a sua prioridade. Estude a palavra, esteja preparado, porque aquele que vem virá e não tardará. O chamado de Cristo é para que nós nos tornemos pessoas mais espirituais, que nós sejamos cristãos que oram e que vigiam e que estão conscientes do tempo no qual nós vivemos. O chamado de Cristo é para que nós sejamos pessoas espirituais, crentes no meio da incredulidade. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Que nada neste mundo roube a nossa fé, pelo contrário. Quanto mais vivermos e percebermos a realidade do mundo e as profecias se cumprindo, que a nossa fé permaneça inabalável no Senhor. Vamos orar. Ó Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse privilégio de compartilhar a Tua palavra com os Teus filhinhos. E agora eu te peço, Senhor, ajuda-nos, Pai, porque Tu sabes, vivemos num mundo cético, incrédulo. Muitos estão desprezando Tua palavra e os Teus caminhos, mas eu te louvo, Senhor, porque sei que a Tua palavra está sendo pregada e muitos também, por outro lado, estão se despertando para o Senhor. Eu te peço por todos que estão orando comigo agora, Senhor, para que nós vençamos o mal com o bem e que a nossa fé esteja firmada no Senhor e na Tua palavra, até que Cristo venha para buscar o seu povo. Nós oramos agradecidos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Mantenha sempre na sua mente e no seu coração o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Guarde com você a certeza de que aquele que vem virá e não tardará. Um abraço. Tchau.